Olá, pessoal. Pensando um pouco aí no quanto essa pandemia nos despertou para a importância dos hospitais, dos locais de atendimento em saúde de forma geral, né? Não apenas os locais que fazem atendimento em saúde mental, mas os locais que fazem atendimento clínico, os postos de saúde, as UBSs, ou mesmo na rede de convênio, na rede particular, né? O quanto esses locais precisam estar preparados para atender aí diferentes populações. Nós decidimos gravar esse vídeo e eu vou trazer para vocês uma discussão de um estudo que fez uma revisão de quais são as principais necessidades ali, os principais problemas encontrados, né, por familiares e que levam crianças e adolescentes em ambientes de saúde, clínicos de forma geral, um pronto-socorro, um consultório, um local para fazer exames, por exemplo, tá? E os dois aspectos mais levantados por essas famílias, né, por esses cuidadores que acompanham as crianças e os adolescentes, né, em suas consultas, foram a comunicação, dificuldades de comunicação e questões de sobrecarga sensorial. As dificuldades de comunicação, elas tinham dois pontos diferentes, né? Um era a dificuldade de comunicação com a própria família, o quanto muitas vezes esses profissionais não estão preparados ali, né, para aceitar a comunicação da família. Então, se a família relata que a criança tem dificuldade com alguma coisa, podem interpretar de uma forma errada, como a família sendo muito invasiva, ou como sendo frescura e não compreender direito. Então, é a dificuldade de comunicação com a própria família, com os cuidadores, e o outro é a dificuldade de comunicação com as próprias crianças e adolescentes também, né, por não ter profissionais ali preparados para reconhecer formas diferentes ou alternativas de comunicação. Em relação à sobrecarga sensorial, tinham três coisas que eram muito importantes, né? A sobrecarga sensorial auditiva, então locais com muito barulho, tá? Por exemplo, sala de espera com muito barulho, alguns exames que são mais barulhentos, né? Alguns procedimentos que vão exigir alguma coisa. Excesso de equipe, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, também é uma coisa que atrapalha tanto a comunicação quanto a sobrecarga sensorial. Um outro eram questões táteis, então a necessidade de tocar, né, essas crianças e esses adolescentes para fazer algum exame, próprio exame físico, mas também exames específicos, como fazer uma ultrassonografia, fazer um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, que são procedimentos às vezes complicados ali, né, por questões de mais hiperreatividade tátil, por exemplo. E em alguns ambientes, especialmente ali o pronto-socorro, a necessidade de luzes muito fortes, então luzes mais intensas que também podem trazer uma sobrecarga sensorial, tá? Em relação aos aspectos de comunicação, é interessante lembrar que para a criança e para o adolescente a gente vai ter duas áreas diferentes. Uma é a capacidade de compreender as informações que são dadas e a outra é a capacidade de se expressar de forma a ser compreendido. Então, o que acontece é que algumas vezes os profissionais não estão preparados para falar, para se comunicar de uma forma que a criança entenda, mas de forma geral, a capacidade de compreensão é um pouco melhor do que a expressão. Então, eles também podem entender que por essa criança não falar, ela não compreende o que está sendo dito e não explicam de forma adequada para a criança, né? Então, tem algumas dicas para os profissionais de saúde aí também e que os pais podem levar para os profissionais, que é sempre tentar se comunicar com essa criança de alguma forma, né? Usando a linguagem verbal, a falada, tente falar frases curtas, tente falar de forma sequencial. Olha, primeiro eu vou pegar esse objeto aqui e aí eu vou encostar no seu peito ali para escutar seu coração. Eu posso dar modelos para essas crianças, então eu posso fazer no pai ou fazer na mãe para tentar dar um modelo. Eu posso usar um bonequinho para tentar dar um modelo. Eu posso usar imagens se eu tiver essas imagens disponíveis, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também. E é importante ter uma equipe ali que seja uma equipe mais de referência. Então, se chegar alguém e a família comunica que a criança, esse adolescente tem um transtorno do espectro autista, a gente pode selecionar profissionais que têm um pouco mais de experiência com isso e deixar de preferência um profissional único para se comunicar um pouco mais com essa família. Por que isso é importante? Porque no momento em que as coisas começam a escalonar um pouquinho, então começa a ter mais problema, a tendência é: vamos chamar muita gente, né? Começa a trazer mais profissionais para tentar lidar com a situação. Isso vai dificultar ainda mais, né? Tanto por aspectos de comunicação quanto por questões sensoriais também,
Então fica uma sobrecarga muito grande ali para a criança e para o adolescente, pode acabar escalonando, né, um problema que poderia ser resolvido ali de uma outra forma. Então, se eu tiver um profissional de referência, uma pessoa que vai se comunicar mais diretamente com essa criança, com esse adolescente ou com a família, isso é importante para deixar claro quais são as vias ali de comunicação, né, como receber informações e como dar informações importantes também, tá? Em relação à capacidade de se expressar, eventualmente, quando as crianças e esses adolescentes não têm uma habilidade verbal muito desenvolvida, eles podem utilizar algumas comunicações alternativas. E é importante que a família informe se essa criança ou se esse adolescente conseguem se expressar de alguma outra forma, por exemplo, usando figuras para demonstrar alguma coisa, né? A gente pode tentar usar pranchas, né, ou figuras para a criança tentar mostrar assim onde dói, onde eu sinto dor, né, e tentar se comunicar ali de alguma outra forma e conseguir se expressar. E a comunicação com a família, ela tem que ser muito direta e muito clara. Então, para um exame agendado, né, se o exame vai atrasar, vamos avisar essa família com antecedência, por exemplo, tá? Porque pode ser que para a criança é melhor esperar no carro do que descer e ficar numa sala de espera muito tumultuada, tá? Se vai ter que fazer algum procedimento, seja claro com a família, explique como é o procedimento. E a família faça perguntas como: qual que é o tempo de duração desse procedimento? Né? O que acontece nele exatamente? Tá? Eu vou ter contato com a pele, eu tenho que encostar na criança, né? Eu vou ter uma agulha. Quanto tempo vai demorar para fazer esse procedimento? Quando a gente vai começar? Quanto tempo ele tem que esperar? Então, a família pode buscar algumas informações para tentar se organizar também. Né? Em relação tem outra coisa importante ali da comunicação para os profissionais de saúde, que é evitar falar numa linguagem muito metafórica, né? Então falar assim: não se preocupe, isso daqui é só uma picadinha de formiga, né? Porque por serem muitos literais, eles podem imaginar mesmo que é uma formiga de verdade ali picando. Então evitar essa comunicação através de metáforas, né? Que é um jeito que muitas vezes a gente fala com a criança e com o adolescente nesses contextos aí, né? Então deem orientações claras, sequenciais, curtas e diretas, né? Sempre o mais direto possível, né? Em relação às sobrecargas sensoriais, a família pode tentar se informar se é possível utilizar alguma coisa para ajudar essa criança a se regular um pouco mais. Por exemplo, nesse exame, a criança pode entrar com um fone de ouvido para minimizar os ruídos, né? É um exame que permite a criança estar com um tablet, ou que ela leve algum brinquedo, que ela leve alguma coisa sensorial, uma bolinha que ela gosta de apertar, né? É possível fazer pausas durante esse exame. Se a criança estiver muito tensa, ela pode fazer uma pausa, brincar um pouquinho e voltar a fazer o exame, né? Então é importante colher essas informações. E de forma geral, eu acho interessante as famílias terem esses principais aspectos, que é ali, como é que essa criança se comunica, o que ela compreende, quais são as questões sensoriais mais importantes, talvez ter isso por escrito, né? Se vai para uma internação, por exemplo, imprima o papel, peça para colocar no prontuário, tenha com você carregando, porque muitas vezes na hora de se comunicar, tanto pela tensão ali da comunicação, da situação em si, a gente acaba dando informações demais e não dando informações importantes. E essas informações específicas, que são referentes à habilidade de comunicação, tanto de se expressar quanto de compreender, e as questões sensoriais, elas são muito importantes nesse tipo de ambiente, tá? Que é num ambiente hospitalar. Né? E aí uma coisa legal que eu queria compartilhar com vocês é que o Fleury, o Laboratório Fleury, ele desenvolveu em parceria aí com a nossa equipe e alguns outros profissionais, alguns materiais e eles estão disponíveis. E o que é interessante, eu imprimi um para mostrar para vocês e nós vamos deixar o link ali. Né? Por exemplo, esse daqui é como fazer um exame de sangue, tá? Então ele mostra o passo a passo de como é que esse exame vai ser feito, através de um roteiro que você pode usar para explicar para a criança antecipadamente. Como ele tem as figuras, né? E a gente sabe que muitas vezes essas pessoas elas entendem melhor aspectos visuais do que só aspectos de linguagem. Então essas figuras elas podem ser utilizadas para você explicar. Olha, ele vai colocar uma borrachinha no seu braço, né? Depois vai ter uma picadinha aqui para poder tirar o sangue, depois na hora que acabar vai colocar um curativo, e aí muito bem, você conseguiu e nós vamos embora. Então eles já desenvolveram esses materiais para alguns exames, né? Nós vamos colocar o link aqui para vocês, e eu também sugiro
o Instagram do Comunicateia. Nós vamos colocar o link também para vocês. Na página deles, eles têm um link para o Google Drive, em que eles têm vários instrumentos ali, vários materiais que vocês podem imprimir em casa em relação à comunicação alternativa em geral, alguns roteiros em geral. Então tem alguns mais ou menos de assim, quando eu me sinto incomodado, então se eu tô com dor, né, que são coisas interessantes e que vocês podem também fazer esse download aí, é tudo gratuito e podem imprimir em casa e utilizar também. E por último, né, nossa equipe gostaria de deixar aí um pedido para os gestores, tanto de saúde pública quanto de rede privada, rede conveniada, para se movimentar, para capacitar as equipes para receber essas populações, né? Nós sabemos atualmente aí que o transtorno do espectro autista, ele impacta vidas de 1 a 1,5%, né, de pessoas. E frequentemente são pessoas que precisam estar em contato com essa rede clínica, que precisam de um pouco mais de cuidados, né? Sejam por questões próprias, por exemplo, tem uma dificuldade alimentar e acaba tendo uma carência nutricional, uma constipação intestinal, né? Eventualmente tem uma dificuldade de autocuidado e está mais propenso a ter cárie, por exemplo. Então são dificuldades que podem surgir, ou vai usar uma medicação, precisa fazer um exame para controlar essa medicação tem efeitos colaterais. Então, por esses cuidados, né, que essa população exige, deixar encarecidamente aí um pedido, né, para os gestores que se movimentem para poder tentar capacitar as equipes, para tentar ter disponível formas alternativas de comunicação sempre que possível, para a gente ampliar aí a acessibilidade e deixar esses ambientes mais favoráveis e mais adequados para receber qualquer tipo de pessoa. Então, espero que tenha sido útil e um abraço para todos.